Fiz fisioterapia e não melhorei, doutor. Essa é uma afirmação que eu escuto muito nos consultórios, uma das que eu mais escuto. E estou aqui para falar sobre isso hoje. Fisioterapia é um excelente método de tratamento da dor. E por que não melhorou? Existem várias respostas para isso. Uma delas é que, às vezes, o paciente está com tanta cronicidade, a dor é tão crônica, que o limiar de dor, o que é isso? É o limite que você tem para sentir dor, está tão baixo que você não consegue, qualquer manipulação que o fisioterapeuta faz, não consegue te melhorar ainda. Então você tem que usar o tratamento multimodal com outras modalidades, junto com a fisio, para a fisioterapia conseguir te ajudar. Outra questão é qual a qualidade da fisioterapia que você fez, né? Que tipo de método específico para o seu diagnóstico. Pode ser que o método empregado não tenha sido o do seu diagnóstico, ou o seu diagnóstico não tenha sido correto para o método empregado. Então a gente tem várias possibilidades. E eu gostaria de chamar nesse quadro alguns colegas que são fisioterapeutas de referência, que eu encaminho vários pacientes meus, para falar aqui a opinião deles sobre por que o paciente pode não melhorar inicialmente com a fisioterapia. O grande desafio atual da fisioterapia, que trabalha com pacientes de dor crônica, é o alinhamento de expectativa temporal entre o paciente e o programa terapêutico aplicado. Quando um paciente de dor, principalmente um paciente de dor crônica, chega no consultório, ele chega com uma condição de urgência. Pedir a um paciente que apresenta dor ter calma, tranquilidade, confiança no tratamento e persistência é algo extremamente difícil, é algo extremamente doloroso. É nesse momento que alguns de nossos pacientes desistem do tratamento, retornam ao médico e falam que o tratamento não deu certo. Mas na verdade, nós não tivemos tempo hábil para aplicar a nossa proposta terapêutica. Além do alinhamento temporal feito entre paciente e terapeuta, alguns outros fatores são de extrema importância para o sucesso do tratamento de fisioterapia. Aqui eu cito a qualificação profissional, a expertise do fisioterapeuta, assim como as técnicas empregadas, as manobras aplicadas numa sessão de fisioterapia. É de extrema importância que o paciente esteja cercado de bons profissionais e profissionais qualificados na área de dor crônica. Vou falar para vocês hoje 3 aspectos que eu observo que podem estar relacionados com a falha no tratamento de fisioterapia. Bom, o primeiro deles, o que eu observo, é um erro na avaliação e no plano de tratamento terapêutico. É importante que a gente consiga avaliar quais são os mecanismos de dor presentes naquele quadro clínico do paciente, para que então a gente possa eleger no nosso tratamento, no nosso plano de tratamento, as melhores técnicas, os melhores recursos específicos para aquele mecanismo de dor. O outro ponto que eu observo é com relação à comunicação entre o fisioterapeuta e o paciente. Quando o paciente ele entende claramente, né, quais são esses mecanismos, os porquês, tudo que está relacionado com o quadro álgico dele, com a dor dele, ele entende melhor o porquê do tratamento, por que está sendo feito ou está sendo conduzido daquele jeito, ou está recebendo aquelas orientações importantes em relação à atividade física, sono, alimentação, hidratação, o porquê daquelas medicações que ele está tomando. Quando ele entende isso, ele adere melhor ao tratamento e a resolução dele tende a ser melhor sucedida. O terceiro aspecto, e não menos importante, é o alinhamento de expectativas com relação ao tratamento. Então, o fisioterapeuta ele cumpre um papel importante de alinhar as expectativas do paciente em relação ao quadro dele. Né? O resultado, o que ele vai conseguir no tratamento? É porque muitas vezes o paciente ele quer aquele alívio imediato, né? Um paciente de dor crônica, por exemplo, e ele tem que entender que muitas vezes esse alívio ele pode não acontecer, mas outros aspectos em relação ao tratamento vão estar presentes, por exemplo, um ganho funcional, ele vai estar dormindo melhor, se exercitando melhor, ele vai estar realizando as atividades laborativas de uma forma com mais qualidade, né? E não necessariamente em relação ao quadro de dor dele. Obviamente que o que a gente mais quer é que juntar todos esses aspectos, né? O alívio da dor com a melhor qualidade de vida. Então, alinhar as expectativas num tratamento é de suma importância para que ele tenha satisfação no tratamento.
né? É muito interessante que muitas vezes, quando isso ocorre, o entendimento do paciente em relação ao plano de tratamento, os mecanismos de dor que estão ocorrendo no quadro clínico dele, ele pode sim estar satisfeito com o tratamento, mesmo ainda sentindo dor, tá? Então são esses 3 aspectos que eu observo que são de muita importância para que o tratamento tenha um resultado positivo. Então, pessoal, já fez fisioterapia, não teve a resposta que você esperava? Deixa a sua opinião aqui, a sua experiência, que nós vamos comentar. Muito obrigado.